Oi, gente, aqui é a Cida Arte Conexão e hoje eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer um terço. Foi um pedido que eu recebi de uma cliente. Ela viu um vídeo meu ensinando a fazer um japamala e ela me falou que ela vai casar e ela queria fazer o próprio terço para ela entrar na igreja, né? Segurando, então, é um terço de pérola que ela quer, então eu decidi gravar para ela e também gravar para todas as pessoas que tiverem interesse em fazer um terço e não sabem como fazer ou precisam de uma orientação e eu posso ajudar, então eu decidi fazer o vídeo e colocar aqui para todas as pessoas que me seguem e também para quem tiver interesse em aprender a fazer o seu próprio terço, seja para o casamento, seja para comercializar, para dar de presente para alguém especial, ou para utilizar. O modelinho que eu vou fazer é esse, então, de pérola, com esse crucifixo douradinho. Vou passar para vocês todos os materiais e o primeiro material que eu vou passar para vocês é o fio que eu utilizo, que é o fio de cetim, né? Aqui no caso eu estou utilizando o branco, mas vocês podem utilizar a cor que fizer sentido para vocês. E esse fio, ele tem aqui, ó, 1 milímetro, tá, gente? Tem que ser um fio um pouco mais fininho, porque a conta que eu vou utilizar, essa conta aqui de pérola, ela é uma conta pequenininha, então ela é 6 milímetros, né? Então eu vou utilizar dois tipos de contas aqui, uma de 6 milímetros, que é essa aqui, né? E vou utilizar também uma conta de 10 milímetros, essa é 6, ó. Dá pra ver, eu acho, ali, né? 6 milímetros, tá bom? E na maior parte dos pacotes sempre vem explicadinho ali. No caso desse que eu comprei, vem especificado quantos milímetros tem a conta. Mas isso é mais a título de informação, tá bom? Eu também vou utilizar então essa conta um pouquinho maior, ó, ela também é pérola, mas aqui podia ser um outro material também, né? Poderia ser cristal, poderia ser semente, depende do que você quer utilizar no terço. Então, essas contas aqui próximo ao crucifixo, que tem 5 contas aqui próximo ao crucifixo, são de 10 milímetros, as 4 contas ali da parte da guirlanda também são 10 milímetros e as outras 50 contas são 6 milímetros. Eu utilizo também uma cola instantânea só para fazer o fechamento, gente. Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer um arremate, vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. E para fazer esse arremate, para ficar bem seguro mesmo, eu coloco um pinguinho de cola ali. Então aqui estão todos os materiais que eu estou utilizando para fazer esse terço. E eu vou te passar eles no decorrer do vídeo para que você consiga fazer junto comigo. Então anota aí os materiais que eu estou utilizando. Eu estou utilizando 2,5 metros de fio de cetim, 1 milímetro, branco, 50 contas de pérola, 6 milímetros, 9 contas de pérola, 10 milímetros, cola artesanal instantânea, um crucifixo e uma tesoura. Então vamos lá. Você pega o fio de cetim, divide ele ao meio e você, na pontinha desse fio, olha, o que acontece? Como o fio de cetim ele pode abrir, então eu peguei a cola, coloquei um pouco de cola instantânea ali, porque ele fica assim firmezinho, sabe? Então eu coloquei, deixei essa colinha secar,
um pouco, porque vai ser mais fácil de eu passar o fio por dentro da conta, tá bom? Essa conta de pérola, ela é furadinha, né, gente? Então, esse fio assim mais firme vai ficar mais fácil. Então, já tá seco, a pontinha já está firmezinha, e aí eu divido esse fio, que tem 2,5 metros, ao meio. Pego o meu crucifixo e vou passar o fio, deixando o crucifixo na metade do fio, na metade dos 2,5 metros. Então, a gente passa o fiozinho e deixa esse crucifixo bem no meio da metragem do fio, né? Então, você vai passar e vai juntar as pontinhas ali para ver onde ficou o meio. E a gente vai começar o nosso terço. Passei o fio, o crucifixo já está no fio. Agora a gente vai colocar a primeira conta. Essa primeira conta, gente, é a conta maior, a conta de 10 milímetros. Então, você pode utilizar, ou você pode utilizar uma conta do mesmo tamanho, né? Mas eu estou utilizando aqui uma conta maior. Você vai pegar os 2 fios juntos e vai passar a conta, os 2 fios juntos, né, gente? Vai passar pela continha. Por isso que essa conta eu tô utilizando maior, né? Porque o espaço também tem que ser maiorzinho ali. Então, uma conta muito pequenininha não passaria os 2 fios juntos. Então, eu passei, pronto. Primeira conta, primeira pérola do nosso terço está passada. Passei a primeira conta, gente. Agora a gente vai pegar esse fio e vai dar um nó simples. E esse nó, ele vai ficar bem rente à conta, bem próximo, bem próximo. Vou passar aqui para você ver, ó. Dei um nozinho, apertei. Olha, primeira conta passada, nozinho feito. E eu tô fazendo essa parte aqui, ó, gente. Tá bom? Vou passar 5, vou fazer 5 contas iguais. 5 contas da mesma forma. Passei uma, vou passar mais 4 agora. E a cada conta que eu colocar no fio, eu dou o nó. Isso vai fazer com que o crucifixo fique muito resistente. Muito resistente. Porque esse fio, ele não arrebenta com facilidade. Então, ele fica muito resistente. Passei a segunda conta, dei mais um nozinho. Além de ficar bonito, né, gente? Além de ficar bonito na peça. Passei a segunda conta, dei mais um nozinho, vou passar a terceira conta. Então, se você tá fazendo junto comigo, passa a terceira conta para dentro aí dos fios, os 2 fios juntos. Às vezes pode ter uma dificuldadezinha de passar, por isso que é importante passar aquela colinha que eu falei lá no início, para deixar a pontinha do fio mais durinha e conseguir passar com mais facilidade. Passei a terceira conta, dou mais um nozinho, sempre bem rente a conta. E assim a gente vai montando o nosso terço. Vou passar a quarta conta agora. Se você tem mais facilidade em fazer, você pode apressar o vídeo, tá? Se você acha que fica um pouco moroso, você pode apressar o vídeo. Mas essa parte, até pelo menos a quinta conta aqui, é importante que fique bem detalhado o processo. Tá ficando bem legal.
Os 4 já estão aí no fio. Agora eu vou passar o quinto, a quinta conta. Então, aqui estão no fio as 5 contas de 10 milímetros do nosso terço. Então, vocês podem perceber que está exatamente igual ao modelo que eu já fiz anteriormente. Então, eu vou colocar esse papelzinho aqui para ver se fica melhor de você perceber a semelhança, né? Os crucifixos são iguais, tá, gente? Só que um tá com strass e o outro não. Então, agora, essa primeira parte era a parte que eu considero um pouco mais complicada, porque tinha que passar os 2 fios juntos. Agora, a gente vai dividir esse fio, um fio vai ficar para um lado e outro vai ficar para o outro lado, que é para fazer a parte da guirlanda com essas contas aqui. Com as contas de 6 milímetros. Então, dividindo, um fica para um lado, outro fica para o outro. Agora, a gente vai começar a montar aí o corpo do nosso terço. Você vai passar 10 contas no fio, uma a uma, e no intervalo de cada conta dar um nó. Então, passei uma conta, ó, a primeira conta do fio, depois de dividido, passo uma continha, essa conta tem, lembrando que ela tem 6 milímetros, que é a conta menor, e eu vou passar e vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho depois dessa primeira conta, e assim eu vou fazer nas 10 contas que vierem, tá bom, gente? Então, como se você tá fazendo aí junto comigo, dá tempo de você acompanhar e passar conta a conta aqui no nosso terço. Fiz a primeira conta, dei um nó, passei a segunda conta, agora vou dar um outro nó. Sendo que essas 10 primeiras contas que eu vou passar, elas são as contas menores. Então, eu vou apressar aqui um pouquinho o vídeo e vou passar as 10 continhas e a cada conta um nó, né? Como é um trabalho repetitivo aqui, não tem problema que o vídeo vai ficar um pouquinho mais rápido. Então, passei as 10 continhas e agora, depois dessas 10 contas, desses 10 nós, eu vou passar a conta de 10 milímetros, porque foram 10 contas de 6 milímetros e agora eu vou passar uma conta de 10 milímetros, que fica igual a esse aqui, gente, ó. Essa continha maior, que é a que eu vou passar agora. Ok? Então, é a 11ª conta, que é uma conta maior, de 10 milímetros. O tamanho da conta, ele é diferente, mas o processo é o mesmo. Eu vou passar a conta no fio e vou dar um nó. Da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Só a diferença é que é um outro tamanho. Então, eu dou esse nozinho e na sequência do nó, eu já começo a colocar as outras 10 continhas de 6 milímetros, fazendo a mesma coisa. Colocando no fio, conta por conta e dando um nozinho após. Então, eu pego a continha, coloco no fio e dou um nozinho. E assim eu vou colocar mais 10 contas de 6 milímetros. É um processo repetitivo, né, gente? Mas faz parte do modelinho
desse terço e também da resistência, né? É um terço que vai ficar super resistente, vai ter uma durabilidade bem grande. Então, conferi o número de contas, tá tudo certinho, coloquei as 10, dei um nozinho após a cada conta, e agora eu vou colocar a conta maior de novo, a conta de 10 milímetros. Coloco a conta de 10 milímetros e dou um nozinho. Se você parar para fazer a conta agora, você vai perceber que depois que eu dividi o fio, e foi um fio para cada lado, eu já coloquei no cordão 22 contas. E de cada lado, a gente vai ter 27 contas. Então, ainda estão faltando 5 contas. Essas 5 contas, elas são as contas de 6 milímetros. Então, o que eu vou fazer agora? Eu até vou deixar separadinho aqui essas 5 contas que faltam para completar esse lado do fio. E eu vou colocar no fio 4 delas. Das 5 que faltam, eu vou colocar 4. Colocando a continha e dando nozinho. Sendo que, depois da quarta conta, eu vou deixar com um nó e vou começar a outra parte do fio. E você vai perceber que vai sobrar uma continha. Essa continha você vai deixar reservada, porque a gente vai colocar só no final, ok? Então, já tô terminando aqui essas 4 que faltam. Coloco as 4, dou um nozinho e reservo esse lado para começar o próximo. E você vai entender no final por que eu vou deixar uma continha ali sobrando, certo? Então, recapitulando, de cada lado do fio, a gente vai ter 27 contas e uma continha que vai ficar no final ali, vai ficar aguardando. Então, 4, ó, 1, 2, 3, 4, e uma ficou ali. Ok, gente? O próximo passo agora é começar o outro lado do fio. E o outro lado do fio nada mais é que um espelho desse. A gente vai colocar 10 contas de 6 milímetros, depois uma conta de 10 milímetros, depois mais 10 contas de 6 milímetros e uma conta de 10 milímetros. E vai finalizar com as 4 contas de 6 milímetros. Então, vamos lá. Vou colocar a primeira continha do fio, do outro lado, né? E vou fazer o mesmo processo. Põe a conta, dá um nozinho. É exatamente igual ao outro lado. Tá ok? Uma coisa importante aqui para vocês, eu tô fazendo esse terço com as contas do tamanho, dos tamanhos diferentes, para acompanhar as diferentes orações também que compõem o terço, né? Mas se você preferir, você pode fazer todas do mesmo tamanho, né? Aí você só vai colocar o número correto, né, de contas no fio, mas não precisa ter diferença de tamanho, né? Se você vai fazer um terço artesanal, você pode fazer da forma que fizer mais sentido para você, tá bom? Então, vamos lá. Continuando o processo, vou fazer um espelho, né, do outro lado. 10 contas, cada conta com seu intervalo e seu nó. E vou fazer até terminar. Você percebe que eu sempre conto, né, gente, para ver se eu coloquei o número certinho, porque às vezes a gente está conversando e passa. Então, agora eu vou colocar a continha maior, a de 10 milímetros. Vou dar um nozinho.
e vou partir para mais 10 contas de 6 milímetros, tá bom? Então, se esse lado é um espelho do outro, a gente vai ter no total 27 contas, entre a conta maior e a menor. Então, aqui eu confiro, ok, coloquei as outras 10. E perceba que sobrou apenas as contas que faltariam colocar, que são 5 contas. Então, eu vou reservar elas aqui também, essas 5, da mesma forma que eu fiz do outro lado, vou reservar 5 continhas aqui. Vou colocar a última conta maior, aquela de 10 milímetros, vou colocar a última no fio, vou dar o nó, da mesma forma, exatamente igual o outro lado. Depois de dar o nó nessa última conta maior, eu vou colocar as 4 contas restantes desse lado, sempre colocando a continha, dando nozinho. E vou terminar esse lado também com o nó. A última ação que terá nesse fio será o nó. E assim que terminar essa quarta conta e eu fizer esse último nó, você vai entender por que ficou reservado uma continha do outro lado e vai ficar desse lado também. Tá bom? Eu vou deixar aqui também na sequência escrito qual é a sequência de contas no fio. Opa! Quase caiu. Então, tô quase terminando. Esse terço fica muito legal. É muito fácil de fazer e fica muito resistente. Perceba que eu terminei as 2 pontas agora, ó, com 2 nozinhos. Mas ainda falta, ó, tenho 4, são 5, né? Então, ainda falta uma continha de cada lado. Por que eu não coloquei? Só para ficar mais fácil para terminar, tá, gente? Para a conta não ficar caindo. Porque agora a gente vai colocar uma conta de cada lado, que é a 5ª conta. Eu coloco ela, coloco uma de um lado, a outra conta no outro fio. E depois eu vou dar um nó geral para fechar. Vou pegar as 2 pontas e vou dar um nó. Vou unir uma parte com a outra para fechar. Ok? Então, agora, ó, eu dou um nozinho, cruzo os 2 fios, dou um nozinho, primeiro nozinho, e depois dou um outro nozinho por cima para arrematar, para ficar bem fechado. Então, esse agora é um pouquinho mais delicadinho, porque a continha, ela sai aqui. Ela é lisinha, né? Ela desliza nos dedos. Então, deu um nozinho, arrematou bem, puxa. Puxa com bastante força. Teoricamente, aqui estaria pronto, tá, gente? Estaria pronto, porque já tá com o nozinho, ó. Só que eu gosto de, antes de cortar, porque agora eu já iria cortar, né, esse fio. Antes de cortar, eu gosto de dar um pinguinho de cola, dessa cola artesanal instantânea. Porque isso vai dar uma segurança para depois não abrir, né? E daí depois que tiver seco essa colinha, eu corto, tá bom? Então, eu vou dar esse pinguinho aqui, vou deixar ela aqui descansando com esse pinguinho de cola. E assim que tiver seco, eu volto e corto daí. E tiro a pontinha ali para ficar um arremate legal. Mas ficar além de ficar bonito, ficar seguro também.
não ter perigo das contas, do fio abrir e as contas caírem. Então dá só um pinguinho, tá, gente? Um pinguinho só e aguarda o tempo. Você vai perceber que ficou igual, né? Igual a esse modelo que eu já tinha feito. A única diferença é que meu crucifixo aqui, eu já tinha colocado strass e no outro não tem strass. Aí eu dou o tempo para cola. Depois que secou, ó, já tá sequinho. Aí eu venho e corto. Corto esse fiozinho, um fiozinho de cada lado, para poder ficar um arremate legal. Ele tá um pouquinho mais durinho o fio, porque essa cola artesanal, ela deixa o fio durinho mesmo, e essa é a intenção, né, gente? Que fique bem coladinho, bem fechado. Ficou certinho, dou uma apertadinha ali pro fio se ajeitar e pronto. Está pronto o nosso terço. Ficou super delicado e, além de delicado, super resistente. Sobra um pouco de fio, mas eu prefiro que sobre do que falte, e também vai depender de quanto você aperta o nó. Eu prefiro trabalhar com folga do que faltar fio, né? Depois que você tá com o trabalho já quase pronto, você viu que tá faltando fio. Então, eu sempre trabalho com uma sobra de fio. Tá aqui os nossos terços. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você entenda que faça sentido ou que esteja buscando aí fazer o seu terço, seja para o seu casamento, seja para utilizar, para dar de presente, para qualquer tipo de comemoração, para simplesmente enfeitar, para deixar como um artesanato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.